Quarta-feira é dia de capital sustentável aqui no Jornal Times Brasil. Eu vou conversar então com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. O IBAMA aprovou o conceito do Plano de Proteção e Atendimento à Fauna Oleada da Petrobras, uma etapa técnica para a licença de exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que ainda não foi concedida. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Carlo, boa noite. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Bom, para quem ainda não entendeu ou não está muito familiarizado com o tema, o que exatamente foi aprovado agora pelo IBAMA e o que isso representa de fato no processo de licenciamento? Oi, Cris, boa noite a todo mundo. Infelizmente não pude estar aí com você, né? Mas já fiz essa participação de aeroporto, hoje fazendo da minha casa, então bem-vinda também aqui à minha casa. Cris, você trouxe na sua fala um ponto importante, né? Porque do jeito que as pessoas entendem, parece que a licença foi dada para exploração, né? O que não é, né? Na verdade, assim, esse processo é um processo lento, processo de muitas etapas, e a etapa que está sendo vencida agora foi, na verdade, a licença para que seja feito, então, esse plano de emergência, o teste desse plano de emergência da fauna oleada, no sentido de que, havendo um vazamento de óleo, a fauna que for contaminada com óleo, então, qual o cuidado, qual a resposta à emergência que a Petrobras dará para essa fauna, tá? Sendo essa etapa vencida, a gente tem outras etapas, então, para primeiro uma perfuração exploratória, então uma licença para exploração, para perfuração exploratória, para a gente entender se de fato a gente tem todo esse petróleo que se imagina ali na bacia, né? Essa fase sendo vencida, só depois então que a gente vai para a exploração em si. Bom, vamos para a próxima dúvida minha aqui, Carlo, porque ambientalistas têm sido duros nas críticas, falando em riscos à biodiversidade e até incoerência com a agenda climática. Como é que a Petrobras tem respondido a esses argumentos? Sim, Cris, antes de falar especificamente da Petrobras, né, se me permite, pegando esse tema como um todo, Claro. é importante, claro, a gente ter preocupação com o meio ambiente, sem dúvida nenhuma, temos que cuidar. A legislação ambiental brasileira é muito forte, modelo para o mundo todo, né? E nunca vejo, raramente vejo as empresas falando contra a legislação ou não cumprimento da legislação, tá? A questão que acontece muitas vezes é uma morosidade no processo, né? Então a Petrobras nunca falou contra ali qualquer legislação e está cumprindo, e a gente vê com mais esse passo técnico, a gente vê que o processo está tecnicamente seguindo como deveria ser, tá? Agora, um ponto muito importante é o seguinte, é claro que temos que colocar tudo na mesa, né? As questões ambientais que estão sendo seguidas, toda a legislação está sendo seguida, tem uma questão aqui, estratégia energética de segurança nacional, segurança energética, tá? Quando a gente fala, por exemplo, Cris, aqui no que temos de reservas já consideradas, exploradas, estão sendo exploradas, né? A gente está falando um pouco mais de uma década, né? Então a gente tem que pensar na segurança energética. Quando a gente fala na transição energética, temos que fazer a transição energética, inclusive muita gente defende, eu acho a ideia muito prudente, muito boa, da gente utilizar recurso de, por exemplo, economia fóssil, para que a gente possa financiar essa transição, tá? E aí tem vários problemas aí ao longo do caminho. Eu, por acaso, tive a honra de fazer parte do Comitê Assessor ao Conselho da Petrobras de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, né? E então eu tive a oportunidade de ver esse projeto muito de perto, né? Eu vi o cuidado, o esmero com que toda a empresa, toda a equipe técnica da Petrobras sempre teve com relação a esse projeto, né? Esse projeto, acho que uma primeira falha, uma falha de comunicação, né? Quando a gente fala Foz do Amazonas, né, claro que aí todo mundo já se arrepiou, né? Por exemplo, Petrobras tem uma atuação muito forte, muito relevante, muito exemplar dentro do bioma Amazônia,
né, dentro da floresta e está ali há anos extraindo combustível, né? Então, isso a gente tem que pensar também. Outra coisa, quando a gente fala então, além da comunicação, né? Quando a gente fala de Foz do Amazonas, então, Cris, a gente está a 500 quilômetros, né? Ali do continente. Fora isso, já foram feitos estudos dizendo que num eventual vazamento, esse vazamento, na verdade, ele iria para alto mar e não viria para a costa, dadas as correntes que são as correntes mais fortes que se tem no globo, né? Então, esse é outro ponto. Outro ponto também bastante relevante ali da Petrobras é com relação aos acidentes. Cris, a Petrobras é líder de exploração de petróleo offshore, né? Então, desde quando a gente começou a exploração do pré-sal, a gente nunca teve algum acidente significativo. Tá, e mesmo de significativo, não entendo se então tivemos médios ou, né, relevantes, nunca tivemos, né? Então, os acidentes que a gente teve, por exemplo, em 2000, Baía de Guanabara, que a gente se lembra bem, né, foram outros tipos de exploração. Então, a gente detém essa tecnologia do offshore, né, e de águas profundas como ninguém, a gente é exemplo, né? Então, por isso que a Petrobras, ela, de novo, sempre se coloca a favor, claro, de seguir com todos os processos da legislação ambiental, né? No entanto, coloca que, claro, a gente tem uma viabilidade técnica e, não só isso, a gente precisa desse petróleo. Carlos, para terminar, a gente está com o tempo acabando, mas eu quero te ouvir sobre isso também, porque olhando para o cenário geopolítico e energético, você acha que o Brasil está perdendo tempo e espaço em relação aos seus vizinhos e ao mundo? Cris, de novo, se a gente não abrir de maneira aí quase que emergencial, né, novas frentes, novos poços, a gente vai voltar, a gente já importa algumas coisas relacionadas a petróleo, a gente vai voltar a ser um país fundamentalmente importador de petróleo. Isso é péssimo para todo mundo, né? Péssimo para a balança, péssimo para a população em geral, né? Porque, de novo, não dá para fazer a transição energética do dia para a noite, tá? Agora, o que eu queria trazer aqui nesse ponto é que nessa mesma área geológica de onde vai ser extraído esse petróleo, nós temos ali Guiana Francesa e Suriname, que já estão extraindo. Ou seja, inclusive na europeia, a França, Guiana Francesa, já faz exploração nesse mesmo bioma, nessa mesma geologia. Então, por isso que, de novo, temos que ir toda a legislação. No entanto, eu acho que muitas vezes acaba sendo muito moroso, né? E a gente, claro, às vezes também acaba perdendo espaço. Carlos, muito obrigada. Sempre bom demais conversar com você. Até semana que vem.